Fala aí galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a saga dos X-Men volume 18. Esse encadernado ele conta com 160 páginas e todas as histórias aqui tem roteiro do Chris Claremont. Já a arte fica por conta de vários artistas, então eu vou deixar aí na tela pra vocês verem. Mas antes da gente ir pra história, já deixa seu like porque seu like é muito importante, divulga o vídeo pra mais pessoas e já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Toda semana a gente tem vídeos sobre quadrinhos, novos e antigos. A primeira história se chama Velhos Soldados. O massacre de mutantes acabou, mas os carrascos continuam atacando os X-Men. E por isso eles vão levar o grupo de feridos para a Escócia para ser tratado no hospital da Moira McTaggart. Mas o Wolverine e a Tempestade vão ficar para avisar os outros amigos dos X-Men sobre os perigos que os carrascos representam. Mas graças a uma antiga memória, o Wolverine vai acabar perdendo o controle e se tornando quase um animal. E ele vai nocautear a Tempestade. E ela vai ser sequestrada por um grupo de antigos heróis. E esses três heróis têm um senso de justiça meio deturpado, como tipo, bandido bom é bandido morto. A segunda história se chama Aprovação. E ela é uma continuação direta dessa primeira história. A Tempestade ela vai ter que passar por uma caçada para sobreviver para conseguir fugir desse lugar. E ela vai ter que enfrentar sozinha esses três heróis. Já o Wolverine vai ter que enfrentar as suas memórias do passado para conseguir voltar a ter sanidade. Essas duas histórias são muito boas e elas falam muito sobre a identidade tanto da Tempestade quanto do Wolverine e também dos seus objetivos. É uma boa história sim, e também tem a luta contra esses três heróis que tem esse senso de justiça deturpado. Então é o Claremont também tentando falar um pouco sobre esse senso de justiça ultrapassado. A terceira história se chama Ousado Desafio e vai ser protagonizado pelo grupo dos X-Men que ficou na Escócia. E aqui as histórias voltam a ser aquele novelão que todo mundo gosta, cheio de drama. A Cristal, ela vai acabar entrando num desentendimento durante um treinamento. Vai começar a se questionar sobre as suas habilidades, se ela tem realmente poder para participar dos X-Men. E durante ela andando na cidade para pensar nos acontecimentos, que foram recentemente acontecimentos chocantes, como as consequências do massacre de mutantes, e ela vai acabar dando de cara com o Fanático. Já a próxima história se chama Carga da Brigada Ligeira e ela dá continuidade à história anterior. A Cristal acaba não conseguindo vencer o Fanático porque ele é muito poderoso e ele vai começar a destruir a cidade para conseguir roubar um banco. E aí que os X-Men vão entrar em cena para conseguir ajudar a sua colega de equipe e vão enfrentar o Fanático. Essa é uma história que vai falar muito sobre a superação do grupo e é uma história muito bacana porque dá protagonismo a personagens que não tem tanto destaque como a Cristal. E a gente pode dizer que essa história é uma história massa velho, que é uma história cheia de porrada com a participação do Fanático, então praticamente o intuito dela é ter um combate dos X-Men ali. A próxima história ela vai ser protagonizada pelo Destrutor, que é irmão do Ciclope, e ela vai se chamar Uma Noção de Dever. Ele vai começar a ser assombrado por uma série de sonhos que ele tá tendo com os X-Men. E ele vai resolver ir até Nova York para investigar se os X-Men estão bem. Só que ele vai ter uma série de revelações. Uma delas vai ser que o Magneto é o novo líder dos X-Men. E essa história, ela também vai mostrar os X-Men se preparando, porque eles vão mudar a estratégia para enfrentar os carrascos. Falando no grupo, o grupo vai aproveitar que o Alex, o Destrutor, saiu para ir para Nova York e vai atacar a Polaris, a mulher do Destrutor. E essa história ela vai ser uma história também de combate e ela vai ser muito importante para as próximas histórias, para os próximos volumes. É uma história muito interessante. Eu gostei bastante, principalmente pelo envolvimento do Destrutor, que é um personagem que eu gosto. E como eu disse, é uma história muito importante porque vai impactar diretamente nesses acontecimentos da trama principal. A próxima história é um manual e ela se chama Aventureiros do Templo Perdido. Aqui vai mostrar os X-Men tendo uma noite comum em grupo, até eles serem atacados por um vilão super poderoso conhecido como Horda. E ele vai sequestrar os X-Men, entre aspas, e obrigar eles a roubar um artefato. E esse artefato dá chance da pessoa reviver o maior sonho dela. E essa história ela vai falar sobre isso, sobre sonhos e sobre escolhas. E o protagonista dessa história vai ser o Wolverine. Aqui nesse encadernado, o Wolverine ele tá sendo muito protagonista porque ele tá passando por um processo de questionamento e processo do que foi retratado nas edições anteriores, principalmente com a vilã Maligna. O Wolverine ele vai ter que reviver esses passados, reviver esses traumas dele para ele conseguir voltar a ter a memória e tal. Para mim essa história é a história mais fraca desse encadernado. Ela tem um desenvolvimento muito fraco, os acontecimentos dela são muito fracos para a história se desenvolver. Geralmente eu não gosto dessas anuais porque elas não desenvolvem a trama principal, mas é só uma opinião pessoal também. A saga dos X-Men volume 18 vale muito a pena sim. Aqui nesse volume volta a ser aquele novelão que veio desde o começo, que todo mundo gosta. Passou aquele tempo mais sombrio do massacre de mutantes, agora tá numa parte mais leve.
uma parte de reconstrução da equipe dos X-Men. O roteiro do Chris Claremont ainda continua em alto nível, é uma das melhores fases dos X-Men, e todas as artes aqui são competentes, todas as artes são boas. Pra mim vale muito a pena assim a saga dos X-Men, e se eu fosse dar um destaque a uma história, eu daria destaque à terceira história, que é do Fanático, porque ela dá destaque a personagens que não tem tanto protagonismo, e também tem uma história muito bacana envolvendo o Fanático. Muita pancadaria e tal. Não que eu curto muito isso, mas é legal as cenas de ação ali e, como eu disse, o grupo se superando. Agora eu quero saber de você, se você tá colecionando a saga dos X-Men e se você já leu essas histórias que tem nesse encadernado, comenta aí quais foram as suas impressões, que eu respondo todos os comentários. Agora, se você gosta do formato saga, eu fiz uma playlist completa especialmente pra você. Então clica aí e já assiste todas essas reviews. E valeu por ter assistido.